Olá a todos que me assistem, eu sou a Amanda, curso Matemática aqui no UNES, e vim lhes apresentar o PIC Matemática no Parque. Então, partindo para uma breve introdução e resumo, eu vou apresentar neste PIC os conhecimentos necessários para a compreensão do funcionamento do brinquedo torre, que é este brinquedo explicitado nesta foto, como vocês podem observar. Então, para o funcionamento desse brinquedo, eu lhes apresento alguns aspectos conceituais referentes às roldanas, que elevam corpos, a força de tração encontrada naquela força exercida mediada por cabos e fios, contrapesos que são essenciais para o soerguimento da cabine que contém os passageiros, uma breve contextualização acerca da lei gravitacional desenvolvida por Isaac Newton, porque essa lei embasa alguns componentes da queda livre, e a queda livre é aquela que expressa a trajetória de corpos em queda, assim como o conteúdo de ímãs e eletromagnetismo, que proporcionam segurança ao brinquedo e estudo devido à polarização utilizada nos freios. Então aqui também eu vou apresentar um experimento o experimento do projeto em que eu utilizei componentes recicláveis para demonstrar a relação entre teoria e prática. Então, partindo para as roldanas, elas consistem em dispositivos utilizados para redução da intensidade ou redirecionamento de forças, que elevam ou estabilizam corpos com excessivos pesos, estabelecendo pouco esforço para efetuar o trabalho, ou seja, as roldanas vão redirecionar uma força ou reduzir a intensidade necessária para elevar um objeto. Esse dispositivo fundamenta-se em um disco giratório composto por um material resistente, ele rotaciona em torno de um eixo e no centro vai passar um fio ou corda em que há duas extremidades. Em uma extremidade, nós vamos encontrar o corpo a ser soerguido, em geral um corpo bem pesado. E no outro extremo, vamos encontrar a força que vai ser utilizada para soerguê-lo. Então, nessas roldanas, nós temos as fixas ou móveis. Nas roldanas, em geral, encontramos a força potente, que é a força usada para erguer o corpo, e este corpo vai propor a força resistente. Na roldana fixa, como eu disse anteriormente, que ela tem duas separações, que é a móvel ou a fixa, na roldana fixa, que redireciona forças, nós temos a força potente igual à força resistente, ou seja, a força potente será igual à força resistente. Não há uma redução nessa intensidade. Nós apenas direcionamos a força. Enquanto na roldana móvel, ela eleva objetos de portentoso peso, aplicando uma intensidade inferior ao peso do corpo. A força potente será a metade da força resistente. Então, nós temos aí na imagem uma roldana móvel, que é uma roldana utilizada para reduzir a intensidade da força que você vai aplicar para elevar um corpo, e é geralmente utilizada no funcionamento de elevadores. Partimos então para a tração. A força de tração consiste numa potência exercida sobre um corpo mediado por fios ou cordas. Geralmente, utiliza-se cabos ideais. O que seriam esses cabos ideais? São aqueles que transmitem a força aplicada porque são inextensíveis e flexíveis. As extremidades do fio possuem forças idênticas. Nos extremos do cabo apresentam sentidos opostos. Então, os dois extremos do cabo têm a mesma força, mas as suas extremidades têm sentidos opostos. São forças de mesma intensidade, mas de sentidos opostos. E para completar, nós temos que um fio
de massa ausente ou desprezível terá uma força resultante nula. O que seria essa força resultante? A força resultante, ela é a soma vetorial. Então, um corpo de massa ausente ou desprezível terá essa força resultante nula. Contrapesos. Contrapesos é algo vital para o funcionamento de um elevador. Então, os contrapesos, eles estabelecem um peso buscando equilibrar ou mover determinado sistema. E é o que é utilizado nos elevadores, porque ele equilibra o elevador ou move. Como ele equilibra? Você pode observar o equilíbrio quando o elevador para nos andares, ou quando ele está se movendo de um andar para o outro. Ele reduz a energia ou a força aplicada na elevação de um corpo. Nos elevadores, esses contrapesos expõem-se à utilização, como eu estava falando agora. Tornam-se imprescindíveis para o seu funcionamento, e eles estabelecem 50% do peso disposto na cabine. Então, os contrapesos eles têm metade do peso disposto na cabine. Efetuado por intermédio de roldanas, como eu expliquei já. Um sistema que realiza o soerguimento do elevador. Ou seja, ele possibilita o movimento de subida do elevador. Esse sistema, responsável pela subida da cabine contendo os passageiros, possui um motor. E esse motor vai promover a manipulação dessa polia, que a polia é o mesmo que roldana, que é o sistema que eu já expliquei. Enquanto o contrapeso vai orientar o movimento designado pela tração dos cabos. O elevador contempla o corpo a ser soerguido, enquanto o contrapeso propõe a força potente, designada a orientar a elevação da cabine ou equilibrá-la. Como eu havia explicado anteriormente, nós temos a força potente e a força resistente. Então, aí o que eu estou falando é da colocação do elevador e do contrapeso nessa questão das forças. O elevador, ele vai ser essa força resistente, enquanto o contrapeso ele vai ser a força potente, podendo mover assim a cabine. Partimos então para a lei gravitacional de Isaac Newton. Vocês podem ver Isaac Newton nesta foto. Como eu disse, ela foi desenvolvida por Isaac Newton. Ele contemplava a trajetória de uma maçã e se perguntou o que faria a maçã descrever aquele percurso, por que a maçã caía. Então foi em torno dessas dúvidas, dessa indagação, que Isaac Newton desenvolveu essa lei. Após fazer pesquisas e análises em cima dessa observação, ele concluiu que haveria uma força que orientaria o corpo, no caso aquela maçã, para a Terra. Então, progredindo na teoria de Newton, constatou que o planeta atrai todos os corpos ao seu entorno e, reciprocamente, os corpos o atraem. Essa concepção é conhecida como força gravitacional, que é a gravidade que nós conhecemos, e ela estabelece um equilíbrio entre os planetas. Então, essa mutualidade atrativa equilibra os planetas e os objetos, como eu havia dito. Para exemplificar, nós temos a Terra e a Lua, porque a intensidade equivalente entre a Terra e a Lua, que é o seu satélite natural, comprova essa teoria, que um corpo atrai o outro. A Terra atrai a Lua e a Lua a atrai em mesma intensidade, promovendo assim o posicionamento de ambas. Então, queda livre. A queda livre ela é fundamental nesse processo do brinquedo, porque esse brinquedo ele descreve um elevador em queda. Então, a queda livre ela descreve a queda de corpos, como o próprio nome já diz. Ela é integrada à força gravitacional, efetua um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, ela tem uma trajetória reta, retilínea, demonstrando uma variação regular de velocidade, concedendo oscilações em intervalos iguais de tempo.
Aristóteles constatou que dois objetos de massas variadas apresentariam tempos diferentes de queda, porque o objeto mais pesado atingiria o solo primeiro. Essa teoria foi refutada anos depois por Galileu Galilei, que é o da imagem. Ele buscava comprovações práticas dessa teoria de Aristóteles e em determinado experimento que ele realizou na Torre de Pisa, que está retratado esse experimento na imagem do slide nesse momento, ele contemplou esferas atingirem o piso ao mesmo tempo, dispondo de pesos diferenciados. Então ele pegou duas esferas de pesos distintos, as lançou ao mesmo tempo e as constatou atingirem o solo ao mesmo tempo. Então ele comprovou a existência de uma força desconsiderada até aquele tempo, até o tempo daquele experimento, que é uma força capaz de desacelerar um corpo em queda, contextualizando assim a influência do ar em um objeto em queda. Então, até aquele momento, não havia sido considerada a influência do ar. E nessa experiência, na Torre de Pisa, de Galileu Galilei, ele comprovou a existência da influência do ar. Então, um corpo em queda, ele vai estar submetido à aceleração da gravidade. Essa aceleração é apresentada por G e geralmente representada por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela dispõe uma fórmula para descrever esse movimento, que a fórmula é velocidade é igual a gravidade vezes tempo. Ímãs e magnetismo. Então, isso que eu vou explicar agora dos ímãs, eles compõem os freios do brinquedo em estudo. Então, os ímãs consistem em componentes ferromagnéticos, que são componentes ferromagnéticos, são aqueles que possuem capacidades atrativas de outros elementos ferromagnéticos. Ou seja, eles expressam reações a um campo magnético. O magnetismo, ele propõe a atração e repulsão dos ímãs. Os ímãs possuem extremidades, que são chamadas de polos, e esses polos possuem manifestações magnéticas, manifestações bem intensas. Então, nesses polos nós temos o norte e o sul, demonstrando comportamentos singulares em contato com outros ímãs. Então, o polo norte vai ter um comportamento e o polo sul vai ter outro. Aí na imagem vocês podem ver a atração e a repulsão e os dois polos. Então, polos opostos de um ímã, eles proporcionam a atração destes. Como vocês podem ver na primeira parte da imagem, são polos opostos. O polo sul está atraindo o polo norte, causando assim o movimento de atração. Enquanto polos iguais propõem a repulsão. Como vocês podem ver mais abaixo na imagem, dois polos nortes próximos propuseram a repulsão dos ímãs. Utilizados em freios de elevadores e brinquedos, como no caso do brinquedo estudado. Então, as forças magnéticas, elas não precisam de um contato para serem aplicadas, elas não precisam estar em contato uma com a outra para observar a aplicação delas. Contextualizando assim um campo magnético que consiste no espaço constituído em seu entorno, que interage com outros ímãs, havendo o término desse campo após o aquecimento em determinada temperatura. Então, o campo magnético é aquele que uma força observada ao entorno desse ímã. Então, essa força ela é anulada quando o ímã é aquecido em uma determinada temperatura. Então, quando a gente fragmenta esses ímãs, ele vai elaborar um novo ímã, tornando assim os ímãs inseparáveis. Bom, explicado assim as características, os conceitos para o funcionamento dele, nós vamos aplicar agora todos esses conceitos
em uma prática realizada com materiais recicláveis e para explicar assim o brinquedo torre. Então, nesse protótipo, vocês vão observar brevemente o funcionamento deste brinquedo. Então, como vocês puderam observar, esse brinquedo torre, ele busca simular a queda de um elevador, contemplando principalmente o público jovem, e ele denota um realismo, porque ele utiliza sistemas utilizados em um elevador convencional. Então, ele utiliza um sistema de roldanas, contrapesos e força de tração para subir o elevador, como vocês puderam observar nesse vídeo, que as cadeiras são soerguidas. Após atingir a extremidade da torre, o brinquedo se estabiliza por alguns segundos, sequenciado por uma queda, que é como se o elevador tivesse perdido os freios. Então, semelhante a esse elevador sem freios, que o freio impede a pausa, a ausência desses freios impediria a pausa em andares de um prédio. Em queda livre, a cabine vai estar sujeita a forças da gravidade e à resistência do ar, como vocês puderam observar a queda livre no brinquedo. Então aí ele é soerguido por este sistema utilizado nos elevadores e então ele cai em queda livre, sujeito à resistência do ar e à gravidade. Mas há uma colisão iminente. Então, o que impede que essa colisão aconteça são os freios desenvolvidos por ímãs de polaridades idênticas. Como eu havia dito, ímãs com polaridades iguais se repelem. Então, esse sistema prevê isso, ímãs com polaridades iguais, repelindo e impedindo o impacto. Instalando assim ímãs na torre e na cabine, torna a experiência realmente autêntica e impede que as pessoas no brinquedo venham a falecer. Então, as informações do brinquedo La Tour Eiffel, do Hopi Hari, exemplificam melhor esse brinquedo na realidade, porque ali nós vimos apenas um protótipo. Então, esse La Tour, ele possui 69 metros de altura na torre. O elevador sobe a uma velocidade de 5 metros por segundo e ele fica estabilizado, parado no alto da torre por 2 segundos, antes de atingir uma queda livre em velocidade de 94 km por hora em 3 segundos. Então, uma queda bem intensa. Então, a partir desse protótipo e dos dados apresentados ali, nós concluímos, então, essa necessidade da precisão dos cálculos matemáticos para que haja segurança. Material e método. Então, nesse trabalho, nesse protótipo, vocês podem contemplar ali nas fotos a utilização de materiais recicláveis. Eu usei papelão para a elaboração da torre, uma caixa de papelão. Usei rolinhos de jornal para estruturas e soerguimento da cabine. E embalagens vazias para o desenvolvimento dos assentos, porque na primeira foto vocês podem observar o recorte de uma caixa que eu utilizei para a torre e base da torre, e na segunda o recorte de embalagens para a elaboração dos assentos, proporcionando um protótipo semelhante ao do brinquedo em estudo, que proporcionou assim, como vocês podem ver na foto a seguir, esse protótipo, como haviam visto no vídeo.
e a prática dessas teorias. Então, essa experiência ela propôs a aplicação de conceitos teóricos e compreensão acerca dessa essencialidade dos saberes do cotidiano para efetivar essa segurança devido à queda contemplada nesse experimento. Então, sem esses estudos, sem essas análises, seria impossível proporcionar segurança neste brinquedo. Resultado de discussão. Então, a contextualização de conceituações teóricas demonstrou sua necessidade para as práticas realizadas, consolidando os saberes adquiridos devido à conscientização da substancialidade de conhecimentos para o desenvolvimento de máquinas-brinquedos e compreendendo a precisão dos cálculos desenvolvidos, representando a periculosidade dessas circunstâncias. Então, essa precisão ela tem uma grande ênfase, porque esse estudo proporciona a precisão desses cálculos. Um erro simples em um cálculo ia resultar em óbito. Então, esses cálculos eles proporcionam essa segurança na vida cotidiana. Esse estudo, esse embasamento teórico e prático proporcionam esse estudo. E essa teoria, essa junção de teoria e prática proporcionam essa compreensão e essa busca por querer enriquecer os conhecimentos, buscando a edificação destes saberes para que se possa realizar práticas cada vez mais eficazes e seguras. Então, o projeto ele proporciona a prática das teorias estruturadas, propondo a contemplação de conteúdos dispostos nesse artigo. Conclui-se a necessidade e possibilidade de manuseio acerca de materiais recicláveis. Então, eu compreendi e pode-se compreender através desse trabalho a utilização desses materiais efetiva, compondo o desenvolvimento criativo e eficaz de componentes práticos, concretizando assim a preservação de recursos naturais, porque os nossos recursos são limitados, e torna-se efetivo o uso desses materiais e elabora também outras capacidades, como a criatividade, no desenvolvimento desse protótipo. E o reaproveitamento de elementos dispostos em toda a comunidade, porque os elementos que eu utilizei nesse trabalho, eles são contemplados em qualquer casa, em qualquer sociedade, basta buscar e encontrará. E foi simultâneo à substancialidade da aquisição e prática dos saberes adquiridos, constituindo assim profissionais capacitados a desenvolver uma sociedade segura e otimizando o progresso e desenvolvimento sustentável. Então, esse trabalho ele mostra a necessidade do estudo, da pesquisa, da análise de um embasamento forte e básico para você desenvolver práticas eficazes, porque o conhecimento ele subsidia a prática. Não há uma prática sem teoria e não há uma teoria sem prática. Não basta apenas teorizar. Como nós observamos no experimento da Torre de Pisa, o Galileu Galilei ele pegou e praticou algo que até então havia sido apenas teorizado. De certo modo, também comprova essa essencialidade de praticar os estudos estudados e teorizados, contextualizados até então, mostrando a necessidade de se desenvolver profissionais capacitados, porque um profissional mal estruturado e mal embasado vai trazer insegurança para a sociedade, não vai tornar um progresso sustentável nem mesmo em relação a um desenvolvimento e preservação do ambiente. Obrigada a todos que assistiram, espero que tenha acrescentado algo a vocês. Fico grata por terem assistido e pelo tempo de vocês. Então, até o próximo.